Olá, estamos aqui novamente com os nossos vídeos de palestras com espíritas progressistas do nosso movimento espíritas progressistas do Brasil. E eu estou aqui hoje com o Helder Viana, um querido que já faz parte aqui da nossa comunidade, já vem várias vezes. Bem-vindo, Helder. E Obrigado. eu já vou passar a palavra para o Helder, ele vai dizer o tema da palestra de hoje e já vamos começar. Um grande abraço para ti, querido. Pode ir? A Obrigado. palavra é tua. Tudo de bom. Bom, gente, meu nome é Helder Viana de Araújo, eu sou de Fortaleza, sou espírita em torno de 20 anos, acredito, um pouco mais de 20 anos. E na casa espírita, normalmente eu ministro os cursos de ESD, tá certo? É uma coisa que eu gosto muito de fazer, assim como gosto também de fazer o atendimento fraterno. E faço palestras, mensalmente eu faço palestras para algumas casas espíritas, especialmente para a casa onde eu trabalho. E fiz uma determinada palestra, que são as atuais ameaças ao progresso da humanidade. O subtítulo é O que a doutrina espírita tem a nos dizer. E mandei para a Suzy gostou e achou que a Gostei gente deve muito. fazer um bate-papo também com todo o pessoal do canal da Suzy sobre o assunto. E Sensacional. é isso que a gente vai tentar fazer hoje. A primeira coisa que vocês vão me perguntar é, Zé, de onde é que você tirou esse assunto dentro da doutrina espírita? Alguns assuntos dentro da doutrina espírita precisam ser inferidos e não a gente conseguir encontrá-los assim facilmente. Exige estudo, exige muita dedicação e às vezes as pessoas não querem ter esse trabalho. Sim, Então, habitualmente eu estou em pesquisa, é da minha natureza estar em pesquisa dentro da doutrina espírita. E esse assunto me veio porque eu acho que aqui e acolá, de alguma forma, eu acho que eu sou inspirado. Às vezes eu fico procurando um assunto e eles me dizem assim, vamos tratar desse assunto agora, sempre temas atuais, tá certo? Eu digo para a minha turma do ESD que eu não dou aula de catecismo, eu dou aula de perfeito, doutrina espírita atualizada, né? As pessoas precisam perfeito. saber o que é que a doutrina espírita tem a ver com o momento atual. É daí que a gente precisa inferir, dentre todo o ensinamento que os espíritos nos passaram, em meados do século XVIII, né? 18, 17, 19, 19, né? É, século XIX. 19, exatamente. Eu atrapalhei, embora saiba disso, já saiba isso, isso pode salteado. Mas é porque é tanta coisa Eu da cabeça. sei, comigo acontece isso também. Às vezes dá um branco todo, eu penso, gente, onde é que nós estamos? Pronto. É, Então, por volta de 1850 e 1860 é aquele período que Kardec está muito ativo na doutrina, e aí a gente precisa começar a entender aquele momento também que Kardec vivia. Né? Ali estava aparecendo a energia elétrica nas casas, os primeiros equipamentos elétricos, não são eletrônicos, não, tá? Elétricos, assim, um ferro de uhum, engomar, um ventilador, uma assadeira, coisas bem simples, equipamentos elétricos bem simples. Era aquele momento que Kardec vivia. Então, Kardec não imaginava nunca que, alguns anos depois, uns 90 anos depois, 90 não, uns 50 anos depois, 60, nós teríamos a Primeira Guerra Mundial. sim, Passado mais alguns 30 anos, uma Segunda Guerra Mundial. Então, ninguém imaginava essa situação e todo esse cenário que se é, criou no mundo. Então, para os espíritos falarem sobre esses assuntos, necessitaria que eles tivessem virado um oráculo, informando o que é que ia acontecer no futuro. Então, as pessoas iriam olhar a doutrina espírita como um local de pesquisa sobre o futuro e a finalidade que a espiritualidade tinha naquele momento não era se transformar em oráculo para ninguém, nem prever o futuro, e sim passar, reavivar as leis morais que Jesus, de uma forma tão magnífica, tão brilhante, nos passou e que até hoje é uma coisa tão difícil de ser compreendida. Né? sim. Então, o que é que a gente ouve hoje em dia das pessoas? Eu não gosto nem de acompanhar o noticiário, tem gente que diz isso. Tem gente que diz assim, tenho medo de uma terceira guerra mundial. Eu também tenho, tá? Eu O também poder tenho. enlouquecendo as pessoas. É verdade também. Onde está Deus que nada faz? Tem alguém que diz, eu sei porque eu escuto isso. Eu também Aí escuto. se falava do Papa Francisco agora, e o novo Papa Leão XIV não faz nada, como se ele não Tadinho. estivesse tentando fazer e pudesse enfrentar os tiros de canhão, né?
E outros ainda dizem assim, a doutrina espírita está desatualizada, ela precisa ser atualizada porque o mundo mudou. E eu afirmo categoricamente a vocês que a doutrina espírita não está desatualizada. Ela pode ter alguns pontos que a ciência Sim, demonstrou fidelidade porque o mundo mudou, né, Helder? e A, alguma a ciência mudou. a ciência mudou, Uhum, evoluiu. E Kardec naquele sim, tempo tinha informações. E mais uma vez eu digo, a função dos espíritos não era de eles se tornarem pitonisas do futuro. Não era isso aí. Então, a função deles era tratar a questão moral. Então, com base nisso aí, é que a gente consegue compreender que ameaças são essas e a gente vai tentar ver se consegue chegar, aprofundar esse assunto. A gente precisa fazer assim, um breve histórico, alguma preliminar para poder vocês entenderem o contexto. Senão, eu vou falar algumas coisas, vai ficar fora de contexto, as pessoas vão interpretar da forma que entenderem, e aí complica. Esse é um dos grandes problemas da comunicação, né? sim, Então, vamos lá. Primeira coisa de um histórico. A gente precisa entender que a doutrina espírita foi codificada em meados do século XIX. Segunda questão, ainda não havia ocorrido nenhuma guerra mundial, como eu disse a vocês. uhum, O desenvolvimento da ciência ainda era embrionário. Moralmente, parte da humanidade evoluiu ao longo do tempo. Eu digo os espíritos encarnados. E a outra parte parece que ficou estacionária em ideologias nefastas. É sim. uma verdade. Nefastas e desumanas. E existe uma regrinha assim que é muito característica, que também está presente no Brasil. Se você entender a humanidade como o povo brasileiro, ele está dividido em três terços. O primeiro terço é formado de espíritos, vamos dizer assim, tendentes ao progresso, espíritos que já evoluíram um pouco e estão ali formando um determinado bloco. Existe um terço intermediário que é formado daquelas pessoas nem uma coisa nem outra, não sabem de nada, atuam assim ao sabor da maré. E existe um terço de espíritos encarnados que são assim, são dedicados, e eu diria até religiosamente dedicados ao mal, né? Sim. Isso existe. No Brasil, graças a Deus, que essa relação um terço, está mantida. Alguns países, por exemplo, como a Ucrânia, a coisa está bem diferente. Não é Uhum. um terço as pessoas que estão inclinadas ao bem, digamos assim, ou que são espíritos que estão buscando a sua evolução e, portanto, fazem um determinado número. Lá o número é bastante reduzido. E esse terço que pertence ao mal cresceu demais. Talvez Sim. algo da ordem talvez de 45, 50%. O Isso nazismo lá tomou conta, né, do governo, né? exatamente desenvolveu-se uma história do neonazismo, uma coisa dessa ordem, que Sim, sim. isso é bastante preocupante, vamos dizer assim, para qualquer lugar, porque a tendência, quando isso acontece, é a destruição. Nós já É, tivemos no passado a destruição da Alemanha, agora estamos também da Itália, nós estamos vendo agora a destruição da Ucrânia, e a gente não sabe se vai parar por aí, né, como a gente está vendo. o que Então, Israel está fazendo, né? o que Israel está fazendo, isso tudo é bastante preocupante. Eu diria até que o destino de Israel deve ser muito triste, sabe? Porque nada se faz aqui sobre a terra que não traga resultados. Você vai É, ver o que você está plantando hoje. E Israel, para mim, está plantando o ódio, plantando a guerra, plantando muitas coisas ruins. Está despertando muitos sentimentos ruins por sim. parte do mundo inteiro. E eu acredito que isso trará consequências, porque isso são vibrações, né, que acontecem com relação a esse ou aquele país. E graças a Deus o Brasil não tá tão ruim nessa fita aí. Sim. Tá? Graças a Deus. Já estivemos pior, acho que alguns aninhos Já atrás, né? pouco tempo bem pior, mas eu acredito que a gente está caminhando, graças a Deus, para dias melhores, dias mais luminosos, eu diria assim. Também acho. E será, Suzy, que a gente precisa arranjar um novo Kardec, uma nova doutrina mais atual, porque a outra não serve? É evidentemente que não, né, gente? É o que eu Não. já fiz A uma gente tem só que contextualizar, pesquisa contextualizar os ensinamentos de e Kardec. aprofundar Uhum.
tudo, porque é o que eu digo, por mais que eu estude, cada vez que eu pego algum texto dos espíritos, eu sempre estou descobrindo algo novo que eu passei por cima e não percebi. Uhum. Às vezes até porque o foco daquela leitura era outro, era uma determinada pesquisa, você via sob uma ótica, e aí a coisa, quando a gente vai Sim, sobre um outro foco, a gente acaba descobrindo preciosidades no texto que nos alimentam a alma e nos esclarecem, e isso é essencial. Vamos para outra questão que é fundamental, que é algumas coisas que a gente precisa admitir, entendendo que nós acreditamos na existência de Deus. Deus, em sua eternidade, tem um projeto de longo prazo para a humanidade. É óbvio, né, gente? Não, vocês imaginarem que vão viver ali um tempinho, depois acaba com isso, que isso não serve para nada, não. Deus, quando faz um projeto, nem nós, quando projetamos algo, nós projetamos até algo limitado à nossa existência. Normalmente a gente projeta para os filhos, para os netos, se a gente tem uma empresa, a gente projeta a perpetuidade da empresa. Agora, vocês imaginem Deus quando idealizou a humanidade, imaginar que ela vai durar bem pouco tempo, porque eles vão se autodestruir, e eles é que mandam neles mesmos, e Deus diz assim, eu não mando em nada, eles fazem o que eles quiserem da vida deles e do planeta. Acreditar nisso é praticamente negar Deus, porque Deus é onipotente. Se ele é onipotente, ele tem controle sobre tudo que aqui ocorre. Então, assim, os dinossauros, né? Se a gente perguntar assim, quanto tempo os dinossauros viveram sobre a Terra? 160 milhões de anos. Nós só temos 50 mil anos. Nós temos uma fração ínfima do que os dinossauros viveram sobre a Terra. Eu imagino os dinossauros, aqueles animais enormes, alguns bastante violentos, né? Porque eram carnívoros, carnívoros. Uhum. e E, outros talvez até mais dóceis, mas com um peso de talvez 10 vezes um elefante, 20 vezes um elefante. Um elefante, quando tá solto e está com um pouco de raiva, desorientado, ele já faz um estrago danado em todo o animal daquele. Então, para essas criaturas brutais, digamos assim, né, em termos, entre aspas, Deus permitiu que eles ficassem sobre a Terra 160 milhões de anos. Agora, o homem não, o Homo sapiens, né, que é talvez a última versão criada por Deus para o homem, não, você só vai durar aí 50 mil anos, vai acabar, agora está acabando. Né? A gente já viu mil projeções para o fim do mundo, e esse fim do mundo nunca acontece, graças a Deus. graças a ele está sempre sendo adiado. É, e Até no meio espírita tem uns espíritas que vivem botando a data do fim do mundo. pronto. Então, assim, Deus é onisciente, onipotente e soberanamente justo e bom. Então, se ele é justo, ele não vai permitir que o mal tome conta de tudo. Se assim fosse, talvez o mal já tivesse tomado conta, porque o mal é espaçoso, o mal empurra, o mal bate, o mal invade, o mal atua, é a forma de atuar, né? A gente tem visto isso no dia a dia nas nossas vidas. Mas Deus está sempre estabelecendo determinados limites para essa maldade, para que não chegue a comprometer a perpetuidade do homem sobre a terra. A gente vê muito isso. Eu não sei se vocês têm conhecimento, mas nos momentos mais críticos em que os Estados Unidos tentou ou planejou usar armas nucleares em um determinado local do mundo, na época de Guerra Fria e tudo mais, foi o momento em que o maior número de naves espaciais de outros planetas, supostamente, estiveram sobre as bases americanas, como que fazendo monitoramento. Porque ali havia um limite. Se eles ultrapassassem aquele limite, talvez a coisa tivesse ficado um pouco diferente. Não sei, tá certo? Mas é só você assistir qualquer programa voltado para a ciência, pesquisadores, você vê exatamente isso. É como se existisse um monitoramento. E isso aí, e esses seres são criados por Deus? Sim, Deus criou o universo. Se Deus criou o universo, criou também esses seres que estão em outros planetas. E por que, é que eles são um pouco diferentes de nós? Porque a atmosfera lá é outra, a realidade é outra, e eles não podiam ter corpos iguais aos nossos, mas são seres da criação, assim como nós também. Então, ao que me parece, existe algum tipo de monitoramento com relação a isso. Então, não dá para imaginar que o mundo vai se acabar por irresponsabilidade nossa,
prejudicando imensamente aqueles espíritos que já se inclinaram ao bem, como eu costumo dizer. O que é que significa se inclinar ao bem? É aquele espírito que já se preocupa com o progresso espiritual dele, que preferencialmente busca fazer o bem e não fazer o mal. Não é nada complexo, não, é algo bem simples que qualquer pessoa tem condição de entender. Ao mesmo tempo, nós temos exemplos próximos a nós de pessoas que são firmemente inclinadas ao mal. Sempre a intenção dele é o mal. O bem, quando acontece, é uma coisa esporádica, né? Infelizmente. Felizmente. Infelizmente. Aí eu queria fazer um exercício aqui de imaginação com vocês, que é a seguinte: imaginemos que realmente, por algum motivo, a Terra viesse a ter um problema nuclear aí entre as grandes potências nucleares e fosse míssil para lá, míssil para cá, míssil para lá, míssil para cá, até literalmente criar uma condição sobre o planeta que ficaria inabitável, né? Porque diz que com algumas bombas o dia viraria noite por muito tempo e você não teria mais condição de ter nenhum tipo de plantação. Em resumo, rapidamente, a população hoje de 8 bilhões de habitantes cairia talvez para 1 bilhão de habitantes para os países mais do hemisfério sul que ainda ficasse, que ainda sobrevivessem, mas nós teríamos imediatamente 7 bilhões de espíritos chegando no plano espiritual para algum tipo de triagem. Imaginem fazer uma triagem. Eu me lembro bem do filme Nosso Lar, em que parece que eles fazem uma menção a uma época da Segunda Guerra, em que vários espíritos chegavam ao nosso lar, tinham acabado de falecer, e era aquela fila enorme, aquela coisa complicada de uma guerra localizada. Agora, imagine uma guerra que mata milhões de pessoas ao mesmo tempo. Então, assim, Deus está no comando, é assim que eu vejo essa situação, então não há como essas criaturas tentarem fazer algo dessa ordem. Nós não podemos perder de vista também o arbítrio divino. Às vezes a gente fica e diz, puxa vida, mas passou tanto tempo e o mundo não evolui. Ora, nós temos que entender uma coisa, a Terra é um mundo de provas e expiações que continuará assim por muito tempo. Alguém me perguntou uma vez, quanto tempo? Eu disse, imagina uns 15 mil anos, 20 mil anos, talvez, porque é isso, gente. Eu concordo contigo. A Terra cumpre esse papel. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa saber se sobre a Terra há 8 bilhões de almas, de espíritos encarnados, na erraticidade existe pelo menos o dobro ou talvez até o triplo. Então, imagina que nesses 16, 20 bilhões de espíritos que estão na erraticidade esperando a oportunidade de encarnar aqui, a maioria está numa condição ainda muito embrionária em termos de progresso espiritual. Então, vez por outra, Deus, no seu arbítrio, né, o arbítrio divino, diz: não, agora eu vou mandar uma leva. Sim. Aí mandou uma leva que gerou a Primeira Guerra Mundial, uma leva que gerou a Segunda Guerra Mundial, e essa leva agora que está criando o que a gente chama de neofascismo, neonazismo, é Sim. muito espírito sobre a Terra, não é sobre o Brasil, não. É Essa sobre a onda é terra. uma onda planetária, a gente não pode perder de vista isso. Então, assim, a nós que já escolhemos o progresso espiritual, né? Não posso dizer do meu espírito, porque sou eu, é o espírito Helder que está falando. Então, não faz sentido falar assim. Então, Sim. eu entendo que eu quero progredir, tá certo? Mas nem todo mundo está pensando igual a mim. Mas eu tento passar por essas situações, por quê? Porque eu tenho que aprender alguma coisa. Senão, não estaria nem aqui, já teria ido para o mundo sem ser de provas e expiações, Suzy, um mundo de regeneração. Uhum. Já estaria no mundo de regeneração. Mas, infelizmente, ainda estou arrastando as minhas correntes aqui sobre a Terra. Não é verdade? Eu Sim, vou. estamos. Ó, então vamos lá. Quem já leu os livros de André Luiz, Espírito André Luiz, sabe que as trevas fazem planos, né? Eles elaboram planos, as narrativas, os diálogos no mundo inferior, como eles pretendem agir sobre uma determinada casa espírita, às vezes sobre uma determinada região, mas
eles criam estratégias. E criam estratégias no varejo, né? Varejo é aquela venda de loja pequenininha, e no atacado, é aquele cara que é o distribuidor que vende tudo. Então, hoje existe isso. E a espiritualidade mudou a forma de agir sobre a Terra. Ora, agir no varejo, eu vou atingir o quê? Eu vou obsediar um espírito, vou estragar uma casa espírita que não está funcionando direito. Não é obrigado a ser casa espírita, pode ser até um templo evangélico, não importa, mas eu vou estragar porque ali é um raio de luz, então a gente estraga aquilo ali para não funcionar. Eles criam intrigas, eles criam confusões de tal forma que aquilo ali neutraliza aquilo. Mas atuar dessa forma, vocês vão de convir comigo, que é uma coisa muito pequena, os resultados são muito pequenos, eles querem atuar de forma planetária, mas para eles atuarem de forma planetária, eles precisariam de uma ferramenta muito poderosa para que isso acontecesse. Vamos atingir o planeta, ou boa parte do planeta. E descobriram a internet e as redes sociais como forma de agir sobre a mentalidade das pessoas. Sim. Certo? Não fosse a internet e as redes sociais, não haveria como uma estratégia planetária em termos assim, vamos destruir a humanidade, vamos aquela ideia de que um dia nós vamos à casa do nosso pai, a um local reservado, acabar com essa ideia, criar a desesperança, criar a política da morte, criar a desilusão, criar a tristeza, a intriga, as coisas que nós, infelizmente, a gente está vendo em nossa volta, mas que a gente luta para neutralizar essas situações. Então, assim, e uma coisa engraçada é a seguinte: isso está acontecendo em 3 cantos do planeta. 3 cantos que eu digo porque nos 4 cantos do planeta, eu falo, está acontecendo nos 3 cantos do planeta. E por que não no planeta inteiro? Porque alguns países possuem internet própria e não Sim. permitem que essas redes, que normalmente são redes sociais americanas, atuem nesses países. Alguns países islâmicos, na China, que é um país enorme, na Rússia, que é um país enorme, eles têm a internet deles e as redes sociais deles. Isso evita a manipulação, a hipnose, a fascinação de coletividades em favor de ideologias que muitas vezes são profundamente nefastas. Por que são nefastas? Quando a gente pega qualquer livro sobre liderança, a gente vai descobrir que existem lideranças positivas, propositivas, criativas, que conduzem uma equipe, uma empresa para frente, a empresa se torna produtiva, se torna lucrativa, e tá tudo de bom, não tem nada de errado nisso aí. E existem lideranças que são profundamente negativas, e essas lideranças que são profundamente negativas, elas só conduzem o grupo, a equipe, a empresa ao caos, à destruição, à morte, a coisas ruins. Isso é próprio da liderança negativa. A gente está vendo um exemplo muito evidente disso hoje em dia, nesse julgamento que está acontecendo no STF. Uma liderança profundamente negativa, sentada nos Nossa. réus e decepcionando até seus seguidores, porque chamando seus seguidores de malucos e rindo de quem o ajudou com contribuições através de Pix. Isso é tipo de liderança. Como alguém pode ser guiado por uma pessoa tão Tão né, baixa, né? tão baixa, né, como a gente vê? Então, Impressionante. quando a gente começa a falar sobre esse assunto, é tudo interligado, sabe, gente? Não há como eu Tudo separar. interligado. Ah, não, eu vou aqui, não posso falar desse assunto aqui porque existe um viés político. Não, se eu soltar esse viés que existe também, voltado para o dia de hoje, fica uma coisa assim, caolha, uma coisa que não. Por que é que ele está dizendo isso? Qual o sentido que faz? Então, o que eu estou mostrando para vocês é que tudo é interconectado e é através dessa interconexão que a gente consegue compreender o todo. E as minhas análises eu sempre faço assim, considerando o todo e não uma parte. Muitas pessoas não perceberam, mas se autodistribuíram em lotes. Eu não sei se vocês perceberam isso. Eu também estou num lote. Estou no lote das pessoas, talvez progressistas, estou no lote das pessoas que, ao mesmo tempo que são progressistas, são pessoas que se preocupam com seu futuro espiritual, Uhum.
sabem que o progresso espiritual é um caminho que não tem como a gente evitar, a gente pode não querer, mas um dia a gente vai ter que querer. Então, como eu não me considero na condição de pessoas de baixa cognição ou baixa inteligência, vou progredir. Por que não? Não pode ser uma coisa. Exatamente. Nosso Deus está dizendo que progredir é o certo, então vamos progredir, né? Então eu devo estar num lote desses aí, talvez os meus grupos de WhatsApp tenham essa frequência, essa linha de pensamento voltada para o bem. Mas para muitos, o WhatsApp passou a ser a fonte universal quase sacralizada de recebimento de mensagens com conteúdo político ideológico, E religioso, fake news, né? E né? fake news. E que Ah, passaram a afetar intensamente o comportamento habitual das pessoas. Eu faço questão de ler do jeito que está aqui, porque eu falando pode ficar diferente. Eu não queria errar essa mensagem para as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Nós precisamos ter cuidado com essas coisas que nos envolvem. Mesmo nos grupos ao qual eu faço parte, eu tenho uma visão crítica profunda de tudo que neles sai, porque é fundamental. O que é que nos distingue dos animais? É a nossa capacidade crítica, a nossa uhum. razão, nosso raciocínio. Então, tudo que chega para a gente hoje em dia, se a gente vai, vou dar um exemplo aqui para vocês. Minha neta, esses dias doente, a gente foi em alguns médicos. E a gente vai em alguns médicos e às vezes a gente percebe ali uma fraqueza daquele médico, ele não demonstra segurança no que ele diz, ele passa um remédio por passar. Ali a gente diz, olha, vamos logo arranjar outra pessoa para nos Uhum. auxiliar. Poxa, é claro, é minha neta, eu estou preocupado com isso também, o meu filho, pai, também está preocupado, a minha nora também, todos preocupados. Então a gente faz uma triagem daquilo. Agora, Sim. por que que informações que chegam via WhatsApp não devem ser Ficam sem analisadas filtro, né? como? Informações, elas entram sem E- filtro nenhum, como se fossem pura verdade. Exatamente. Impressionante. Então, nós temos que ter essa preocupação com o que entra na nossa casa. Nossa casa é um lugar sagrado, e se a gente deixa que o mal chegue na nossa casa através de um celular, a gente está criando, a gente está mudando toda a energia, eu chamo a psicosfera da casa, tornando a casa um local desagradável, um local pesado, um local cheio de energia Hum, deletéria, cheio de coisas ruins que uma pessoa ou outra chega e não se sente bem naquela casa, porque é uma casa pesada, tá certo? é. Então, mais ou menos isso. Estou correndo um pouquinho, Sus, para Não, ver se eu... fica tranquilo. Mas eu acho que vai dar tempo sim. Vai, temos 8 minutos. 8 minutos, então vou Uhum. concluir. Em muitos templos, igrejas e casas espíritas, políticos inescrupulosos, e a gente viu isso, começaram a ser entronizados em altares e púlpitos onde apenas Deus deveria receber as glórias através do estudo do Evangelho de Jesus. Gente, aqui no Ceará, aqui em Fortaleza, não, mas eu vi muita gente narrando para mim, na época acho que das últimas eleições até o Uhum. anterior, que havia cavaletes, aquele cavalete de político que ele usa com as duas frentes, Sim. Ah, as fotos para um lado e para o outro, na porta da casa espírita, que patrocinado maravilha. pelo dono da casa espírita, né? Porque eu não sabia que casa espírita tinha dono. Para mim, É o uma dono de casa tristeza. espírita é espiritualidade. Mas esse tipo de coisa é uma coisa assim absurda. Eu vi coisas muito parecidas, Helder. Nós não podemos tornar isso uma coisa natural, nem, como a gente diz hoje, passar pano para esse tipo de coisa, sabe? A gente tem que fazer um pouco o que Jesus fez quando ele entrou no templo e que estavam É, começando de tudo. Uma placa dessa, a gente tem que chutar uma placa dessa e jogar fora. Porque é inadmissível que alguém se arvore no direito de colocar propaganda política na entrada de uma casa espírita, né? Então, isso não pode existir de forma alguma. é, muito triste isso. Muito triste, né? Então, agora vamos para uma questão aqui que é muito interessante. Alguns seres encarnados com maior envergadura no campo das trevas, escutem o que eu estou dizendo para vocês, foram catapultados a postos de comando, como parte dessa engrenagem de dominação das trevas. E se sobressaíram e se sobressaem em suas maldades, denotando um falso poder. Eu lembro muito, eu não consigo entender até hoje como pessoas de uma cognição tão baixa como aquela equipe que estava em Curitiba sob o título de Lava Jato, Sim, meu burras que Deus. escrevem errado,
que não conseguem estruturar um raciocínio se tornaram juiz federal, Sim. procuradores da República. Gente, é um concurso dificílimo. Aí tem coisa, né? Aí teve coisa mesmo. Eu sou engenheiro da Caixa, vamos dizer assim, aposentado. Passar num concurso de engenheiro da Caixa é algo dificílimo. Eu digo para vocês que para passar num concurso para juiz federal é mais difícil, para É passar num muito difícil. concurso mais difícil ainda. E essas pessoas passaram e elas demonstram um não saber absurdo. Então, as Uhum. trevas, eles trabalham Eles até têm os seus planos, as suas colocando, estratégias também. colocando pessoas em determinados postos que não têm nem competência para tal. E nós não conseguimos fazer uma crítica dessa situação. É. Eles arrotam poder que não irão experimentar nunca, mas amedrontam os desavisados, fazendo-lhes crer que a era do mal teria chegado à Terra. Uhum. E aqui para nós, não chegou, porque Deus está no comando. Não há Sim. como isso acontecer. E finalizando, eu quero citar aqui uma passagem que está presente dentro da doutrina espírita, lá no capítulo 8, itens 11 a 4. Finalizando nele. É necessário que o escândalo venha, porque, estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles mesmos. São punem, primeiras vítimas são eles próprios, e cujos inconvenientes acabam por compreender. É assim que do mal tira Deus o bem e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escolhas. E finalizando, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Ou seja, o mal é sempre o mal. O que é que acontece, gente? Finalizando, conseguimos concluir aqui, porque era preciso, dado o tempo dos. Quero dizer para vocês, não quero deixar aqui uma palavra de desesperança, muito pelo contrário. Eu estou cada vez mais confiante que Deus está no comando da humanidade, no comando do nosso planeta, no comando do universo. E que, quando a gente estiver num momento de desespero, a gente lembra que Deus é mais potente do que qualquer país aí, sei lá como chama, um país que tenha força nuclear. Deus é mais potente do que tudo isso. É só vocês imaginarem um buraco negro lá no universo, imaginar qualquer fonte de energia no universo, que é um poder milhares, milhões de vezes maior do que o poder que qualquer nação dessa tem. Então, nós vamos sobreviver, a humanidade vai, Vamos. vai E vamos prosperar melhorar, né? e Vamos continuar todos vão progredindo. melhorar, porque Deus, como eu digo, está no comando de tudo. De resto, a gente só fica, às vezes, um pouco chateado, dizer por que que eu tenho que passar por tudo isso. A gente não sabe a razão. Algum aprendizado a gente tem que tirar de toda essa vivência. Talvez se nós vivêssemos num momento de muita calma, muita tranquilidade, a gente nada aprendesse, né? Diz que o marinheiro não aprende nada no mar tranquilo. Ele só aprende no mar revolto. E assim somos nós, estamos aprendendo muito, muito mesmo por conta de tudo que está acontecendo à nossa volta e com a possibilidade de a gente ter todo esse volume de informações que também não faz tanto bem, mas a gente aprende mais. Era essa a minha mensagem. Querido, Um muito bom. abraço a todos. Muito bom, Helder. A gente aprende muito, né? Eu acho que é um espaço que a gente abre para todos poderem te ouvir, pensar a respeito. E eu só tenho a te agradecer. Eu só tenho a te agradecer. Concordo com tudo que tu disse. A gente está aqui mesmo para melhorar, para aprender e não perder a esperança. Querido, um grande abraço, um grande beijo. Beijo para Muito, vocês. muito obrigado. E a gente se encontra de novo por aí. Vamos marcar Deus, um próximo encontro para o próximo semestre, Deus quiser. se Deus quiser. Tudo de bom. Tudo de bom. Obrigada, tá?